Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Cumprimento a todos desejando um ótimo domingo, né? E nesta manhã é uma alegria, não é? Um privilégio podermos começarmos o nosso dia, né? O primeiro dia desta semana, de uma nova semana, meditando, estudando a palavra do nosso Deus. E tem como título, né, a lição de hoje: Jesus traz divisão. Como é que nós podemos entender, né? Parece ser uma controvérsia, né? O Jesus, em todos momentos da sua vida, do seu ministério, ele apregoava a paz, né? Tanto é que ele aglomerava à sua volta grandes multidões que estavam ali para ouvir, porque Jesus era da paz. E em um dado momento, Jesus ele chega para os seus discípulos dizendo que ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão. Como é que nós podemos entender, né? Horas Jesus é pacífico, né? Um Jesus que ensinou o perdão, né? Até mesmo ao inimigo, né? Sermos bons para com todos e orarmos até mesmo pelos nossos inimigos. Como é que nós podemos entender? Tá? A profecia concernente à pessoa, o nascimento de Jesus, por exemplo, em Isaías no capítulo 9, verso 6, né, que é a base do nosso estudo, e também Mateus capítulo 10, de 34 a 39, nós podemos ver que em Isaías, né, no capítulo 9, verso 6, diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, né, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Veja só esta profecia, né, do profeta Isaías, aí por volta de 600 anos antes de Cristo, ele já mostrando, né, através desta visão profética, quem era Jesus, qual era o seu ministério, o que ele faria quando ele viesse como o Messias, né? Agora, Jesus, ele disse: eu não vim trazer paz. Como é que nós podemos entender esta profecia? Na verdade, a declaração de Jesus em Mateus 10, 34 a 39 é muito chocante. É por isso que nós precisamos da orientação e iluminação do Espírito Santo para sabermos discernirmos a palavra de Deus. O Salvador que veio como bebê indefeso, e não na condição de rei, né, e que pregava amor ao próximo e aos inimigos, disse a seus seguidores que ele traria divisão, traria conflitos. Seus discípulos ficaram sem entender. O seu público que ouvia, a multidão, pode ter perguntado, como nós também fazemos a mesma pergunta: como assim? Horas Jesus é da paz, horas ele é do conflito, da separação. Mas, meus amados, nós precisamos compreender à luz da explicação da própria palavra de Deus. Cristo expressou essa escolha, né, quando ele disse: o reino dos céus é chegado, o reino de Deus está entre vocês. Quem era o reino? O próprio Cristo Jesus, que veio anunciar o reino de Deus que havia chegado e estava próximo de todos.
Esse momento da chegada do reino de Deus, Jesus estava dizendo assim, olha, vocês precisam decidir a que lado vocês vão ficar. Do lado do reino de Deus ou do lado do reino das trevas? Do reino do inimigo, do reino de Satanás. De que lado vocês vão ficar? E Jesus estava dizendo nestas palavras também, olha, ao vocês decidirem pelo lado do reino de Deus, você pode ter certeza que você vai ter conflito. E esses conflitos poderão acontecer propriamente nos lugares mais próximos de você, dentro da sua própria casa, entre a sua própria família. E eu faço uma pergunta para aqueles que um dia conheceu a Jesus, conheceu o reino dos céus, conheceu a palavra de Deus e decidiu entregar a sua vida a Deus, viver uma vida de acordo com os ensinamentos, com os princípios de Deus, que nunca teve conflito. Que você nunca ouviu alguém da sua própria família dizer, você está doido de tomar essa decisão? Você ficou doido de deixar o seu emprego por causa do sábado? Quem de vocês, meus queridos irmãos, nunca ouviu, né? Você, depois que decidiu a esta religião, a esta igreja, a esse tal de Jesus, você ficou muito diferente. Tá? Mas muitos nós ouvimos de esposos, de esposas, dizendo para aquele que conheceu a Cristo, entregou a sua vida, daqui para frente você não faz parte mais da minha família. Quantos filhos não ouviram dos pais? Jesus, ele disse assim, olha, se você não deixar seu pai, se você não deixar sua mãe, se você não deixar seu filho, se você não deixar a esposa, se você não deixar esposo, se você não deixar tudo por amor de mim, você não pode ser o meu discípulo. Você não pode ser o meu seguidor. Agora, como é que nós podemos entender, né, essa fala de Jesus em deixar pai, deixar mãe, deixar irmão, deixar filho, deixar tudo por amor a Jesus? Nós devemos abandonar tudo e ir embora? Não, não é isso. Jesus estava dizendo assim, olha, qualquer pessoa, qualquer coisa neste mundo que você superar como mais valor do que o reino de Deus, como mais valoroso do que a mim, você não pode ser o meu discípulo. Porque o reino de Cristo, o reino de Deus, meus queridos, não tem nada neste mundo, nem a prata, nem o ouro, que você deve trocar pelo reino de Cristo. Por Jesus. É por isso que Jesus disse, eu não vim trazer paz. Porque para mim seguir, muitas vezes você vai ter conflito. Você vai ter conflito com o esposo, conflito com a esposa, conflito com o filho, conflito com o pai. Muitas vezes você vai ter que decidir com quem você vai ficar, quem você vai seguir. Por isso, meus amados, meus queridos, Jesus estava dizendo, você precisa tomar uma decisão. Não dá para você ficar em cima do muro indeciso. Para entrarmos no reino dos céus, temos que decidir, acima de tudo e de todos, seguir a Jesus. E muitas vezes, isso gera conflitos. Muitas vezes, isto tira a paz. Mas eu posso dizer para você com toda a ousadia da palavra de Deus, quando nós escolhemos seguir a Jesus,
Jesus, ele enche o nosso coração da sua verdadeira paz. Porque Jesus ocupa o seu coração. Jesus ocupa o lugar no seu coração que só Deus pode preencher. Por esta razão, vale a pena seguir a Jesus. Na maioria dos casos, de pessoas que decidiu seguir a Jesus e teve problema familiar, Deus reverteu a situação e muitas destas pessoas viram Cristo na vida daquele que decidiu seguir a Jesus. E acabou dizendo para si mesmo: que coisa eu fiz em perseguir esse meu querido que aceitou a Jesus. A vida dele foi transformada, ele mudou, e eu quero conhecer também esse Jesus. Por isso, meus queridos, vale a pena deixarmos tudo e todos para seguir a Jesus. Mas continue amando mais ainda o seu ente querido que muitas vezes te prejudicou, te caluniou, te chamou de doido, te chamou de bobo por tomar essa decisão. Continua orando por ele, continua amando mais e mais. Jesus nos chamou e ele diz que nós devemos amar até mesmo aqueles que nos têm como seus inimigos. Que realmente Deus te abençoe, que realmente Deus possa te guardar, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz que há em Cristo Jesus. Fique com Deus, tenha um ótimo e abençoado dia e te desejo uma semana abençoada na presença de Cristo Jesus. Amém.